Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui, continuando um pouco mais meus estudos sobre Earth Engine e Gmap. Nesse vídeo eu falo um pouco mais sobre Timelapse, né, que é uma funcionalidade desenvolvida graças ao Earth Engine, né, e consiste basicamente a gente obter uma sequência de imagens, né, uma sequência temporal de imagens de uma mesma área, e a gente visualizar essa sequência de imagens, que são imagens estáticas, na forma de uma animação, de um GIF, né, um pequeno vídeo, em que você tem uma taxa de frames por segundo e essa taxa, né, permite que, ao mostrar essas imagens que são estáticas de uma maneira rápida, a gente cria a sensação de movimento, né? E isso permite que a gente acompanhe as transformações dessa área. Então, para ficar um pouco mais claro o que eu estou falando, se a gente entrar no site do Earth Engine, né, eles mesmos disponibilizam alguns timelapses que eles fizeram, né? E aqui a gente tem, por exemplo, acompanhando essa área de mineração no Canadá. A gente vê então, né, o crescimento da área de mineração e aqui embaixo a gente vê os anos, né? Isso significa que cada imagem, a gente consegue cada imagem de um ano e quando ele é mostrado assim de forma rápida, a gente vê o desenvolvimento ao longo dos anos dessa área, né? Então a gente permite ver essa transformação de maneira rápida, né? E isso é muito importante e vem sendo muito utilizado para diversas finalidades, né? Por exemplo, então a gente vê aqui uma área de expansão da área de mineração. A gente pode ver aqui um exemplo também ambiental, né? Que a área de mineração também não deixa de ser um impacto ambiental. Aqui é um impacto ambiental do Mar de Aral secando, né? Esse aqui é até bem impactante. Tive ao longo dos anos, desde 84 até 2020, se não me engano, ele vai até aqui. A gente vê as transformações, né? Então a gente pode usar também para analisar o crescimento urbano de uma cidade. Aqui a gente vê o exemplo de uma cidade na China, né? A gente pode ver então a área urbana se expandindo para outros locais, né? E então a gente consegue utilizar para diversas formas, né? Tem um que é interessante, de esse aqui também é legal, de mostrando os rios de meandro, né? Os rios de meandro que eles vão se reconfigurando ao longo dos anos, né? A gente pode ver aqui exatamente como eles vão se reconfigurando e vão se transformando ao longo dos anos, né? Outro que é bem utilizado também para acompanhamento de área de desmatamento, né? Esse exemplo aqui em Rondônia, a gente pode ver, né? Então, aqui as áreas de desmatamento, né? As áreas as espinhas de peixe sendo criadas, né? E como que o desmatamento cresceu e solidificou aqui nessa área, né? Então, deixa eu voltar aqui para não travar muito. Então é isso que consiste o time-lapse, né? E eu vejo hoje em dia que vamos dizer assim, você pode gerar um produto que seja um time-lapse e que isso aqui é muito importante para fazer uma análise, né? E eu vejo que ele vem aparecendo de forma constante nos meios, assim, né? Então, uma funcionalidade bem interessante, né? Que eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. Então, começando aqui, eu já comecei rodando a importação das bibliotecas, né? Porque ele demora um pouquinho. Aqui não vou me demorar muito. Se vocês quiserem, eu já falei no meu primeiro vídeo um pouco mais sobre o Gmap, né? Que é justamente trabalhar o Earth Engine dentro do Jupyter Notebook, né? Através do Python. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre ele, vocês podem ver no meu outro vídeo, tem publicação no LinkedIn também, ou vocês podem entrar no Gmap no GitHub, né, da biblioteca do Gmap, foi desenvolvida pelo professor Vu, né, e aqui você tem todas as informações, então você tem tutoriais, exemplos, tem uma introdução sobre o que é o Gmap, como instalar, né, também vale a pena dar uma olhada, é bem interessante. Né? Então, esses aqui, essas bibliotecas estão já cobriu. Essa biblioteca que eu vou utilizar, OS, é uma biblioteca que ela é muito utilizada em linguagem de programação de forma geral, né? Acredito que não só no Python. E ela é de Operation System, né? Que ela permite a gente trabalhar com funcionalidades do nosso computador, né? E aqui eu vou utilizar ela justamente para a gente
direcionar o caminho, né, de onde porque a gente vai gerar um GIF no final, né? Então, de como eu vou salvar o arquivo e depois para puxar o arquivo que eu gerei para dentro, para alterar algumas coisas, eu vou utilizar essa biblioteca OS. Né? Então, começando aqui, eu vou então determinar o map aqui para ficar mais fácil, né? Eu vou utilizar a função do gmap.map e vou chamar ela aqui, que é para mostrar justamente o canvas, né? Onde a gente vai analisar, seria nosso visualizador aqui, né? Então, nesse caso, eu vou trabalhar usando como exemplo a cidade de Palmas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem algumas funcionalidades, né, dentro do visualizador. Aqui eu vou usar um base map diferente, usar um híbrido, né, que a gente consegue ter uma imagem de satélite com os rótulos, né? E eu vou utilizar a cidade de Palmas pelo seguinte motivo, porque a cidade de Palmas ela surgiu no ano de 1990, né? Ela foi criada pelo governo estadual de Tocantins, que tinha acabado de ser formado, né? Foi na Constituição de 88, né, que foi criado o último estado, que foi o estado de Tocantins, que foi separado do estado de Goiás, né, a parte norte. Desculpa, agora eu não lembro se foi em 89 ou 90 que criaram a cidade de Palmas, mas foi uma decisão então do governador, somente procurando uma região que fosse a capital desse novo estado, né? Conseguisse consolidar então, tivesse uma posição importante para o estado, né? Então foi em 89 eles criaram a cidade de Palmas e a gente consegue visualizar então o crescimento dessa cidade aqui, né? A gente vai justamente ver o crescimento dessa parte ao longo dos anos. E também uma coisa interessante é a questão do rio Tocantins, né? Porque o rio Tocantins passa aqui na cidade de Palmas e a gente vai ver como ele se transformou também, porque no ano de 2002, eu estou ruim com data hoje, no ano de 2002 você teve a consolidação, né, a formação do reservatório aqui, essa parte foi toda alagada para formar o reservatório, justamente para construir uma usina hidrelétrica ao sul da região de Palmas, né? Então a gente vai ver também a transformação do rio Tocantins, né? Como essa área se transformou numa área de uma área alagada, né? Uma área de reservatório, tá? Então, para trabalhar aqui, primeiro eu vou definir, né, a partir dentro do mapa, qual é a área que eu quero trabalhar, né? Então, eu vou usar essa ferramenta para desenhar um retângulo. Vou selecionar toda a área aqui, toda essa área aqui de Palmas, tá? Pegando então o rio também que eu quero ver essa transformação. Em seguida, então, eu vou definir, né, a minha área de interesse e eu vou definir como a área de interesse que eu desenhei, né, dentro do Canvas. Então, é basicamente isso que eu estou utilizando quando eu uso esse map.user underline ROI. Né, ROI seria de Reason of Interest, que é basicamente uma área de interesse, né, do usuário, no caso porque eu desenhei aqui dentro do map, que é dentro do Canvas, né, do Canvas Map. Então aqui eu vou definir, né, esse meu quadrado como minha área de interesse, e se aqui eu utilizar essa função getInfo, que é muito utilizada para pegar a informação dentro do servidor do Earth Engine, né, porque isso aqui é uma informação do servidor do Earth Engine, então para eu transformar numa informação mais palpável, utiliza essa informação getInfo, a gente utiliza a função getInfo, né, e ele me devolve então que o retângulo que eu desenhei é um polígono, né, e ele apresenta essas coordenadas. No caso são 5 coordenadas porque ele começa e termina no mesmo ponto, né? Então o quadrado vão ser 4 coordenadas, certo? Então, em seguida, a gente vai definir uma função para pegar a melhor imagem de cada ano, né? Porque a gente vai pegar a melhor imagem de cada ano, vai definir uma função e depois a gente vai colocar essa função dentro de um looping, em que o argumento, né, da função vão ser os anos, né, e eu vou colocar justamente os anos que eu quero, que são os anos que eu quero de cada imagem, né. Então,
vamos analisar um pouco essa função, né? Eu defini então, vou chamar ela de melhores imagens, e o argumento que eu vou utilizar, né, vai ser o ano, porque é isso aqui que vai ser alterado, né? Nesse caso, eu vou pegar aqui, já adiantando, a coleção do Landsat 5, né? Porque como eu falei que eu vou pegar a cidade de Palmas, eu quero ver a transformação que começou a partir de 89, o Landsat 5, ele tem um período de... As imagens são de 1984 até 2012, se eu não me engano. Isso, até 2012, que 2012 não é completo, né? Eu vou pegar até 2011. Então, vai ser o período justamente que eu vou conseguir ver, né, a grande transformação que ocorreu aqui, né? Então, esse ano, basicamente, quando eu inserir aqui, ele vai passar para o parâmetro, né? Então, aqui antes eu vou definir sempre um ano de início e um ano de fim, em que eu vou definir ele e depois ele vai ser utilizado aqui no filtro, né? Então, por exemplo, vamos começar com o ano início, né? O ano início, então, eu vou utilizar essa função ii.date from, seria year, month and day, né? Que é uma função do Earth Engine. Se a gente tiver aqui, aliás, caso vocês tenham interesse, plataforma, né? A gente vem aqui, plataforma. Estou com... Estou com a gravação bem em cima, não consigo selecionar aqui. Ó. Mas se a gente for ali naquela plataforma e documentação, a gente vai sair nessa página. E aqui a gente consegue ter toda a documentação do Earth Engine, né? Uma documentação, ela é bem documentada, né? E ela é melhor documentada para o JavaScript, né? Que é utilizado pelo próprio Earth Engine. Mas a gente consegue ter uma boa noção, né? E se a gente vir aqui em referências, client libraries, a gente consegue ter todas as funções que podemos utilizar, né? Nesse caso, eu vou usar a função i.date from year, month and day, né? Que é uma função bem simples, né? Ele vai definir, então, uma data em que o argumento vai ser o ano, o mês e o dia, né? Você tem um argumento time zone, que é um argumento opcional, mas a gente não vai utilizar, né? Então, basicamente, eu preciso passar um ano, o mês e o dia, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou utilizar essa função, vou passar o ano vai ser o argumento, porque já que a gente vai utilizar essa função, a gente vai colocar ela no looping, toda vez que eu alterar o ano aqui, ele vai alterar o ano aqui, certo? Então, por exemplo, se eu começo com 1984, ele vai ser 1984, janeiro, que é o mês, e dia 1º, né? 1º de janeiro de 84, certo? E quando entrar no loop, quando entrar o ano seguinte, né? Por exemplo, vai ser 1985. Então vai ser 1975, janeiro, dia 1º. Né? E com isso a gente vai definir também o ano final. O ano final a gente vai utilizar também o i.date, mas o i.date.advance. Né? Que ele, como o próprio nome diz, ele vai avançar um determinada data que você vai especificar. Né? Então, você... o delta vai ser o número que a gente quer avançar, né? E a unidade é uma string, né? Que a gente vai passar. Se a gente vai querer o ano, a gente vai por year. Se a gente quer o mês, a gente vai por month. Né? Semana, week e assim por diante. A gente, nesse caso, vai usar o year, né? Então, por exemplo, como ele já define meu ano início como um i.date, aqui eu só vou usar um ponto advance nele para justamente avançar, nesse caso, um ano, né? Né? E no caso o ano, porque eu estou passando a string ano. Ou seja, se a minha data inicial for, por exemplo, 1º de janeiro de 1984, meu ano final vai ser 1985. Né? Seria então 1º de janeiro de 1985, porque eu estou avançando um ano. Né? E por que 1º de janeiro de 1985? Porque ele é excludente, ele não pega o dia que eu estou considerando, ele vai sempre até um dia anterior. Ou seja, no caso ele vai até 31 de dezembro de 1984.
tá? E por que que eu estou passando uma imagem anual, né? Eu poderia passar uma imagem mensal, por exemplo, né? Poderia fazer um time-lapse baseado no mês? Poderia, mas ele não é o mais indicado, justamente porque, vamos pensar, no caso aqui, a gente está pegando o Landsat, né? A taxa de revisita do Landsat, se eu não me engano, o do Landsat 5 é o mesmo do Landsat 8, não lembro agora. Mas, por exemplo, a taxa do Landsat 8, ele é a taxa de revisita, né, de 16 dias. Então a gente consegue ter aí, no máximo, 2 imagens por mês, né? E se for considerar o ano, a gente consegue ter no máximo 24 imagens em um ano, né? Então, em um ano a gente consegue obter uma imagem com uma melhor imagem, né? Vamos dizer assim, uma imagem, por exemplo, sem presença de nuvens, né? Uma imagem limpa que permita a nossa observação, nossa análise, né? A chance de a gente conseguir uma imagem é muito maior do que, por exemplo, se a gente pegar o período mensal, né? Que a gente vai ter uma, no máximo 2 imagens, e a chance de vir com a presença de nuvens na área e a gente não conseguir visualizar o que está acontecendo, né? É uma chance maior. Então, é por isso que a gente vê esses time-lapse, né, sendo utilizados aí geralmente com o período anual, né? Tá? Então aqui eu vou definir os anos, certo? E esses anos, então, como eu disse, a gente vai utilizar no filtro, né? Então aqui eu vou gerar um objeto, né, dentro da minha função chamado imagem, em que eu vou usar a função image collection, que é a função que eu uso para acessar a coleção de imagens do Earth Engine, né? E aqui então eu vou passar o argumento que vai ser o meu catálogo de imagens, né? Minha coleção de imagens. Então, se a gente, de novo, voltar aqui no Earth Engine, por exemplo, deixa eu entrar fora da documentação agora. E se a gente for aqui em Datasets, por exemplo, aqui tem todos os datasets, né, que tem disponíveis no Earth Engine. Se a gente for em Landsat, por exemplo, Landsat 5, eu estou utilizando essa de superfície de refletância, né, esse 1. Então aqui a gente tem todas as informações do Landsat 5, né, que é justamente isso que eu estou utilizando. Então, por exemplo, aqui se eu quero utilizar, né, como que eu vou chamar ele para dentro do Earth Engine, é justamente, né, chamando o Image Collection e colocando isso aqui que seria o ID da coleção de imagens, né, basicamente. É como se fosse um caminho, né, como se tivesse pastas no seu computador, eu estou acessando a pasta Landsat, a pasta do Landsat 5, né, coleção 1, e aqui a superfície de refletância, né, basicamente um caminho então que eu estou passando para ele acessar dentro da nuvem, né, a coleção de imagens do Earth Engine, que é basicamente então o que eu coloquei aqui, né? É isso que eu coloco aqui dentro. Né? Aqui a gente tem algumas informações também, que é sempre legal dar uma olhada, né? A gente tem a descrição desse catálogo, né? Aqui a gente tem as bandas, que vai ser importante, né? Nos casos a gente vai usar a banda 3, 2 e 1, que é a banda do vermelho, do verde e do azul, né? A gente pode ver que tem uma diferença aí para cada satélite, né? Por exemplo, o Landsat 5 é o 4, 3 e o 2, né? Que seria o vermelho, o verde e o azul, né? Então a gente tem aqui propriedades da imagem, que seriam os metadados. Isso também aqui é importante, porque um dos metadados que a gente vai utilizar é o Cloud Cover, que seria cobertura de nuvens, né? Que a gente vai filtrar isso aqui para pegar o menor número de cobertura de nuvens, né? Então aqui tem as informações, certo? Então, puxando minha coleção de imagens, eu vou começar a usar o filtro, né? Eu utilizo essas barras aqui só para pular a linha, né? Porque no caso eu iria terminar aqui, colocar ponto, filter date, colocar essa linha, depois colocar ponto no final. E essa linha então ficaria algo muito extenso. A gente utiliza essas barras invertidas aqui justamente para poder pular a linha e ficar também mais visível, né? Então, primeiro a gente vai filtrar a data, né? Então a gente usa o filter date, né? Vou começar a filtrar então a data da coleção e a gente vai utilizar justamente o ano início e o ano fim que eu já expliquei, certo? Porque quando a gente colocar isso dentro do looping,
ele vai sempre me retornar a imagem de um ano até o final do ano, certo? Depois a gente vai usar o filter bounds, que seria o filtrar por limites. E aqui a gente vai utilizar a nossa área de interesse, que foi a área definida. Então, o que eu estou falando aqui é que eu quero que ele pegue imagens que só tem essa área, né? Ou seja, tudo que essa área cair dentro aqui, das imagens que ela cair dentro, só me retorna as imagens que estão aqui, né? E a gente vai fazer um sort, que seria uma classificação, uma classificação decrescente, né? Peraí. Não, desculpa, uma classificação crescente, né? Eu vou pegar do menor para o maior, né? E uma classificação crescente, então, onde é a minha primeira imagem, né? Então, ele vai classificar por cobertura de nuvens, né? Do menor para o maior. Então, minha primeira imagem vai ser a que tenha o menor número de cobertura de nuvens, né? Que apresenta o menor valor, ou seja, a imagem que tiver mais limpa, né? Tiver mais visível, certo? E por último, eu vou usar o ponto first, que é justamente para ele pegar essa primeira imagem, né? Então, eu vou filtrar por a data, o limite, né? Vou classificar ele, né? E depois eu vou pedir para ele pegar a primeira imagem, que seria a melhor imagem desse ano, né? Então, ele vai me retornar justamente isso, essa primeira imagem, que seria a melhor imagem desse ano, né? Então, vamos rodar isso aqui. E agora a gente vai definir justamente os argumentos, né? Que vai ser os anos que eu vou utilizar dentro do looping para pegar todas as melhores imagens dos anos que eu quero, né? Então eu vou definir aqui um objeto chamado anos e eu vou utilizar essa função list.sequence, que é justamente para eu criar uma sequência, né? Uma sequência de números dentro de uma lista, que vai ser então os anos de 1984 e 2011, que é os anos que eu quero, né? Então, o 2012, ele vai até 2012, né? Ele começa em 1984, que ele é a informação, né? Ele vai de 1º de janeiro de 84 até 5 de maio de 2012. E 2012, no caso, eu não vou pegar, porque como ele vai até maio, né? Pode ter alguma complicação, ou não vi uma imagem tão boa assim. Então, vou colocar até 2011 que ele já vai cumprir o objetivo, né? Eu vou criar também um objeto que vai se chamar lista, né, anos, porque esse anos aqui, como eu falei, como eu estou utilizando a função do Earth Engine, ele vai ser um objeto, né, do servidor do Earth Engine. Então, eu utilizando essa lista.anos, eu vou definir isso como o meu objeto do earthengine.getInfo, que eu falei para vocês que a gente utiliza para pegar a informação, transformar ela numa informação, uma leitura, né, dessa informação do servidor do Earth Engine. Né, porque eu também vou utilizar esse lista anos aqui mais tarde. Né? Então, se eu mostrar como que se ficou essa informação, o que ele vai me retornar é justamente uma lista com os anos, né, de 84 até 2011. Certo? E aqui então a gente vai, é bem simples, né? Uma linha só, a gente vai justamente fazer aqui o nosso looping, né? Aqui no começo é até um pouco estranho, eu quando olhei a primeira vez eu estranho um pouco, até acostumar assim, para quem pode estar vendo pela primeira vez também pode achar um pouco estranho, é que como a gente vai fazer um looping, né, do Earth Engine, a gente não vai utilizar o looping que é acostumado que quem utiliza o Python está acostumado, né? Que é, por exemplo, for ou while. Né? Aqui nesse caso a gente vai utilizar esse ponto .map. Né? Isso aqui ele vai ser basicamente o nosso for aqui, né? Então ele que vai ser o nosso comando de looping. Né? Então o que eu estou passando aqui? O ponto .map, né? A função loop, ele exige um argumento em que vai ser a minha função, melhores imagens. Né? Eu estou falando, eu vou fazer um looping das melhores imagens, certo? Só que as melhores imagens, ela tem um argumento, que seria o ano, né? Que é esse ano justamente que eu quero fazer eu quero mudar aqui, né? Para pegar a imagem de cada ano, tipo, não fazer de forma manual, justamente colocando um looping para automatizar isso, né?
Mas como ele já está dentro de argumento, eu não coloco o argumento dos anos aqui. O argumento dos anos ele vai vir fora, vai vir no item, né? Como se eu colocasse então o item, a lista, né? Ponto .map, ou seja, fazer um looping desses anos dentro da minha função melhores imagens, né? Então basicamente é isso. Então, ele vai, por exemplo, fazer então o looping nas melhores imagens da lista. Então primeiro ele vai pegar menos 84, vai entrar aqui dentro da função, vai pegar a imagem de 1º de janeiro de 84 até 1º de janeiro de 85, né, como eu já expliquei, e vai me retornar a primeira imagem, vai salvar dentro do imagens, né, coloquei um S aqui para diferenciar, e bom, porque esse aqui também está dentro do escopo da função, né, aqui está dentro um escopo universal, né, que está fora. Então ele vai armazenar essa imagem de 84, em seguida, ele vai para o próximo número, que é 85, vai entrar aqui, vai pegar a imagem de 1º de janeiro de 85 até 1º de janeiro de 86, vai me retornar a imagem, vai juntar aqui, né, junto com a imagem de 84, ele vai também colocar a imagem de 85. E assim por diante até 2011, né? Então aqui é o nosso looping, né? Aqui a gente vai pegar então todas as imagens. Eu vou definir também um objeto contar, em que eu vou pegar as imagens, colocar ponto .size para ele me retornar o tamanho, né? Falar quantos objetos tem dentro dessa imagem. E de novo, né? Como eu estou tratando ainda de um objeto do Earth Engine, se eu colocar só esse ponto .size, ele vai me retornar algo estranho, né? Uma informação estranha. Então eu utilizo o ponto .getInfo justamente para extrair essas informações, né? do servidor do Earth Engine, né? E vou dar um print aqui para ele me mostrar quantos objetos tem, né? E são então 28, no caso 28 imagens, né? Uma imagem então para cada um dos 28 anos que eu selecionei, certo? Então aqui a gente já poderia, na verdade terminando o looping, né? A gente já poderia ir gerar o GIF, né? E gerar o vídeo, mas antes vou mostrar para vocês, né? Como eu posso visualizar essas imagens aqui, ver como a gente vai ficar, meio que fazer uma prévia, né? Prévia da prévia, na verdade, né? E então eu vou utilizar isso aqui, né? Eu vou então fazer um dicionário em que eu vou colocar os parâmetros de visualização que eu vou adicionar como minha camada, né? Então eu vou selecionar as bandas, né? Que é a banda B3, B2 e B1 que eu já falei, né? Que é as bandas do vermelho, do verde e do azul no Landsat 5. Eu defino um número mínimo para os valores do pixel, máximo e a gama, né? Então esse aqui vai ser um parâmetro que eu vou utilizar, certo? E aqui sim eu vou utilizar um outro looping, que é um looping próprio do Python, né? Porque não é um loop dentro do Earth Engine, é um loop que eu vou fazer justamente para ficar adicionando cada uma dessas imagens, né, que eu peguei, eu quero ficar adicionando eles em forma de camada, né? É como se, por exemplo, se eu tivesse dentro de se eu tivesse numa pasta 28 imagens e eu tivesse um SIG aberto, né? Eu quisesse puxar essas imagens aqui, ficaria arrastando uma por uma para dentro ou por dentro do SIG, né? Se mandaria abrir uma por uma, né? Mandaria abrir todas, assim, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer é um looping justamente para ele jogar essas imagens aqui, né? Adicionar essas camadas dentro do meu visualizador, né? Então, eu vou fazer esse looping, né? Vou fazer então for indexing range do 0 até o contar, que é o número de objetos que eu tenho, né? Que no caso é 28. Lembrando que o Python ele sempre começa o primeiro número, né? Como uma lista, por exemplo, como 0, né? Ele não considera o primeiro como 1, considera como 0. Então, se eu colocasse 1 aqui, teria que ser, contar mais 1 aqui, teria que ser 29 no caso, né? Então, como eu coloquei 0 até o 28. Então, o que eu vou transformar? Então, eu vou pegar, aqui eu vou criar uma outra variável chamada imagem, que é diferente então dessa variável, porque essa variável aqui, né, tá dentro do escopo da função, essa aqui tá fora do escopo, né? Então, não vai ser a mesma coisa que eu utilizei lá, aqui eu estou criando outra coisa. Em que eu vou usar, então, o ii.image, né, que eu utilizo essa função aqui, que é a função, né, para formar uma imagem no Earth Engine, né? E que eu vou utilizar, então, o que eu vou pedir para ele pegar o imagens, onde está armazenado minhas imagens, .get para pegar,
E aqui eu vou colocar o index, né? No caso, o index que ele vai rodando, então o index 0, por exemplo, vai ser a imagem de 1984. Né? O index 1 vai ser a imagem de 1985, e assim por diante. Como ele vai fazer o looping, ele vai pegando automaticamente cada uma. Né? Em seguida, eu vou colocar o nome da camada, né? Porque eu tenho que adicionar essa camada, eu tenho que colocar um nome. Né? Também vou colocar dentro do looping, onde eu vou colocar imagem, né? Que vai ter sempre. E daí eu vou adicionar uma string, em que eu vou pegar a lista, né? Lembra que eu fiz isso aqui para a lista tá no getInfo para pegar as informações, né? Para ser informações palpáveis, né? Que a gente consegue ler, né? E também o index, que é basicamente a mesma ideia, né? Eu vou pegar então quando o index for 0, vai ser, por exemplo, imagem 1984. Quando o index for 1, vai ser imagem 1985, né? E assim ele vai acompanhando junto com a imagem que ele vai pegando. E por fim eu vou mandar ele adicionar, né? A gente utiliza a função map.addLayer, que é para adicionar a camada dentro do mapa, do meu visualizador. E os parâmetros que eu passo é sempre a imagem, né? Então vai ser a imagem de cada ano. O parâmetro visual, que eu defini já antes, vai ser sempre o mesmo. O nome da camada, né? Que eu defini aqui, vai sempre se atualizando. E aqui eu posso usar um true ou false, que é, no caso, para ele não ativar a camada, né? Eu utilizo false, que é justamente para ele não ativar a camada, porque como ele vai carregar tudo, eu deixo tudo desativado, porque para ele conseguir carregar mais rápido, né? Então eu utilizo o map aqui justamente para puxar o visualizador, né? O canvas de novo. E a gente vai ver então, você vê que quando ele gerar, ele não vai aparecer nada, né? Mas quando a gente acessar a lista de camadas, a gente vai ver que elas estão lá e depois a gente pode ativar manualmente cada uma delas. Vou esperar ele demora um pouco para gerar, né? Então, aqui a gente tem, a gente tem, né, o mesmo canvas que a gente tinha lá em cima. Mas se agora a gente for aqui nas opções e ver camadas, a gente vê todas as camadas que a gente adicionou, certo? As imagens de cada um dos anos. Então, se eu clico aqui, né, eu mandei elas não virem ativadas para carregar mais rápido. Então, aqui, por exemplo, se eu clico, pronto, agora eu consigo ver a imagem de 84, né? Aqui eu consigo ver a imagem de 85, de 86, e eu tenho todas as imagens, né? Tem tanta imagem aqui que eu não consigo ir até o fim, né? Deixa eu desativar isso aqui. Aqui lembrando também que a gente consegue trabalhar, né, com alguma, por exemplo, pegar a imagem de 84 e de 85. Aqui a gente tem transparência, né, eu consigo tirar a transparência de 85 e ver a imagem de 84 por baixo, né, aqui adicionando transparência. Aqui não muda muito, né, teve pouca mudança aqui, né, de um ano para o outro. E se a gente clicar aqui, a gente tem algumas outras opções. Só demora um pouquinho às vezes. Que a gente pode configurar alguns os parâmetros que a gente definiu, né? A gente pode arrumar aqui, por exemplo, posso formar outras bandas, né? Fazer uma composição com outras bandas. Aqui eu posso alterar os valores do pixel, opacidade, gama, né? Então aqui dentro ela é interessante também que a gente consegue alterar aqui algumas coisas, né? A gente pode até fazer uns testes e dentro, né? Você puxa a imagem aqui e você pode ir alterando manualmente para ver quais critérios que ficam mais interessantes para sua visualização, né? Beleza, isso aqui era mais para mostrar como que ele vai pegar as imagens, né? Como a gente poderia adicionar as imagens também, se eu quisesse trabalhar aqui, né? Tem uma própria, o Gmap ele tem um próprio time slider, onde que era? Aqui, né? Um Activate Time Slider que você consegue configurar como se fosse basicamente um time-lapse também, mas dentro do próprio Gmap, né? Eu não vou utilizar aqui no caso, que posso até deixar para algum outro vídeo, né? Mas também é interessante para fazer uma visualização, né? E beleza. Então agora partindo para a criação do time-lapse em si mesmo, né? A gente já fez o principal, que foi puxar as imagens, né? Então aqui primeiro eu vou definir uma variável chamada saída GIF, né? Justamente onde eu vou definir minha área de saída, né? Um diretório de saída. Então eu vou utilizar a biblioteca OS que eu falei, né? Utilizando então a função path.join, eu vou definir então a área de saída, né? Esse aqui é o caminho da minha área, e eu vou falar para ele juntar com o arquivo palmas.gif, né? Que vai ser o arquivo que eu quero gerar. Como esse arquivo não existe, né?
ele vai gerar o arquivo palmas.gif e vai colocar dentro desse diretório, que é o diretório que eu estabeleci como saída para o GIF que eu vou gerar. Tá? Então, a gente vai ter que colocar alguns argumentos para gerar o vídeo, né? Ele basicamente a gente pode dividir ele em duas partes. Um é os próprios critérios do vídeo em si, né? Como por exemplo, aqui é um dicionário, né? Então a gente vai adicionar então a dimensão do vídeo, qual é a dimensão que eu quero que ele saia, né? Vou colocar 768, por exemplo, a região que eu quero que ele pegue, né? Porque é como, por exemplo, a imagem aqui, se a gente for analisar, peguei a imagem do Landsat para a área, né? Onde que a área cai. Vamos tentar aqui. Você vê que a imagem, né, ela pega toda a área, mas a imagem ela é muito maior do que só a área, né? E aqui, como eu vou gerar o vídeo, eu não vou pegar o vídeo da imagem, né? Eu vou pegar o vídeo justamente, o recorte, né, do vídeo vai ser o recorte que eu defini aqui, né? Então a região é minha área de interesse, tá? Aqui a questão do frames por segundo, né? Qual que vai ser a taxa? Aqui vocês podem sempre fazer o teste do que vocês acham melhor. Deixar mais rápido, menos rápido. Quanto maior for o número, mais rápido ele vai ser, né? No caso eu deixei 2, que eu fiz um teste, eu achei que tava ok, né? Tava dentro do que eu queria, assim. Então, esses três aqui seriam os critérios do vídeo em si, e aqui seriam os critérios da visualização, que é basicamente o mesmo critério que eu utilizei aqui para visualizar aqui no Canvas, né, no mapa. Então, para gerar, eu preciso gerar também, falar quais são os critérios de visualização para o vídeo, né? Então, eu vou utilizar o mesmo que eu utilizei, então, as bandas, os valores de pixel e gama, né? Então, fechando esse dicionário aqui, eu vou ter os argumentos do meu vídeo, tá? Então, a gente vai gerar esse GIF através, então, dentro do Gmap, a gente tem, então, essa função que é o download e vídeo, né? E se eu for aqui e no começo dele colocar Shift Tab, ele vai me dar mais informações sobre a função, né? E então ele fala, né? Ele vai baixar um vídeo, um thumbnail, né? Como um GIF, né? Vai baixar o vídeo, né? Do Earthend como uma imagem GIF, né? Então os argumentos que ele vai utilizar no caso seria a coleção, que tem que ser um image collection, certo? O argumento dos vídeos, né, que são os parâmetros do vídeo, e a saída, né, que eu defini, então, saída GIF, que vai ser o diretório e o arquivo, né. Então, a coleção, né, eu vou chamar as imagens que eu tinha colocado, só que eu tenho que passar ela como né, o próprio argumento pede, né, eu tenho que passar ele como uma image collection, né, fazer uma leitura aí. É como se ele estivesse pegando cada uma daquelas imagens que eu gerei e formando uma coleção dessas imagens para o Earth Engine reconhecer que é uma coleção e transformar, né, essas imagens então na minha coleção e que então vai ser utilizada, né, dentro dos argumentos do vídeo. Tá? Então quando eu gero isso aqui, ele gera um tempo e ele vai me tanto salvar no meu diretório que eu coloquei, como ele vai gerar também uma URL, né? No caso, você pode, por exemplo, só utilizar o URL, caso você tenha interesse, né? Você pode passar essa URL para alguém ou salvar direto dela, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ela gera o URL e a gente pode ver, então, justamente, né, essa sequência de imagens com a velocidade que eu defini, com os parâmetros, né, de cor, de bandas que eu defini. A gente consegue ver ela, então, de 1974 até 2011, né? E fechando o URL, então, e aqui ele fala, né, a imagem foi salva no diretório que eu estabeleci, né, então se eu for aqui... Eu tive um probleminha aqui, tive que fazer um corte, porque quando eu gravei ele não gravou meu diretório, né, para mostrar isso aqui. Então, continuando, né, quando eu gero, ele vai salvar a imagem, né, o GIF, nesse diretório que eu passei, né, então se a gente for aqui, analisando o diretório, então, vocês podem ver que é o mesmo caminho, né, que eu tracei, então a gente vê o arquivo palmas.gif salvo aqui. Já salvo no meu diretório, então, no desktop, quando eu abro, a gente pode ver, então, a gente pode ver justamente o que a gente acabado de ver na URL, né,
aqui as transformações. E a gente pode ver o rio Tocantins, como ele foi, né, represado, como ele se transformou. A gente pode ver, né, a cidade de Palmas aqui, como ela cresceu. E isso aqui já é muito interessante, né, mas a gente pode notar que tem falta algumas informações, né, para quem está acompanhando o vídeo, vai saber que eu estou falando de Palmas e sabe que os anos, né, o período que eu defini que é de 84 até 2011, né? Mas se eu vou levar isso aqui como um produto final, quem vai estar vendo isso aqui pela primeira vez precisa de mais algumas informações, né, sobre que local é esse e qual período que está sendo analisado, né? Então é justamente isso que a gente vai fazer para finalizar. A gente vai então, posso fechar aqui. Voltando aqui, a gente vai utilizar esse GIF, né, esse Palmas GIF aqui que eu girei, para utilizar uma outra função do Gmap, que é justamente essa função adicionar texto para GIF, né, em que eu vou usar o meu input, vai ser, né, o próprio Palmas, esse arquivo, meu output, né, minha saída, vai ser um novo vídeo, né, um novo GIF, só que agora eu vou adicionar o texto a ele, né. Então, vamos continuar aqui. Eu vou utilizar a partir de agora uma função que é adicionar texto para o GIF, né? Add text to GIF. Que é justamente então o que eu vou fazer. Eu vou definir então a variável aqui, um texto GIF, né? Que é justamente eu vou definir um diretório, que é o mesmo diretório. Eu vou gerar um novo arquivo, que vai ser o Palmas final, né? Que eu vou utilizar então o Palmas para gerar o Palmas final adicionando alguns textos então para o GIF Palmas, né? Que eu tinha gerado. Né? Então, vou gerar outro GIF então, com texto. Né? Então, aqui, de novo, se vocês quiserem, né, utilizar o Shift Tab, a gente tem as informações, o que eu posso passar os argumentos, né? Então, qual GIF que vai ser o GIF de entrada e qual vai ser o GIF de saída. Né? O X e o Y aqui, bom, então falando aqui, o entrada então é o saída GIF, né? Que ele era o saída no outro, mas agora ele vai ser o entrada, que é justamente isso aqui que eu acabei de gerar, né? Eu vou utilizar esse GIF como entrada, né? E como saída, então eu já defini que ele vai sair nesse mesmo diretório um palmas underline final, né? Então vai ter o x e o y, no caso vai ser qual local do vídeo, né? A posição que eu vou colocar o rótulo. Aqui vai ter uma sequência de texto, né? Ou seja, conforme cada imagem for mudando, ele vai mudando aqui o número, né? No caso, eu coloco o inicial, que vai ser 1984. Ele reconhece como uma sequência, então ele vai seguindo de ano a ano, né? 1985, 1986, é isso que ele vai fazendo, tá? Qual vai ser o tamanho da fonte, né? Do texto, aparecer, a cor, nesse caso eu vou deixar uma cor padrão. E por fim a duração, né? A duração aqui, ele coloca uma duração padrão de 100. E ele fala aqui, né, que 100 milissegundos seriam 10 frames por segundo, né? Você pode baixar, aumentar aqui conforme for o caso, né? Então eu deixei aqui no caso 200, que eu também fiz uns testes aqui, né? Apesar de ser diferente, né? Ele também me dá algo que eu achei interessante, tá? Então rodando isso aqui, ele vai rodar e ele vai então gerar esse arquivo final lá no meu diretório. Né? Então, se eu for abrir, agora eu tenho... Bom, então quando eu rodo aqui, essa função ela não cria uma URL, né? Ela vai apenas salvar direto no meu diretório. Então, se eu abrir aqui, a gente pode ver então que eu gerei o arquivo palmas final, certo? E agora abrindo aqui, a gente pode ver então que eu adicionei o texto, né? A sequência dos anos, né? Para mostrar o período. Então aqui fica, mas vocês podem ver também que a duração, né? Como eu alterei um pouco lá, ela está diferente do primeiro, né? Mas é uma duração que eu também acho legal aqui, dá para visualizar bem, né? E o que a gente vai fazer então, novamente, é chamar esse GIF novamente, né? Esse GIF que eu gerei agora, eu vou usar ele como entrada e como saída, né? Eu vou subscrever ele e para adicionar mais um texto que agora vai ser o nome, né? Eu quero colocar palmas aqui no canto, então vai ser um novo rótulo aqui para a gente assim finalizar, né? Então, continuando aqui. Você também tem uma função que é interessante,
no Gmap, que é o show Image, né? Que eu posso passar, por exemplo, o GIF. Eu posso passar uma imagem estática, por exemplo, né? Uma das imagens que eu girei lá atrás. Mas, por exemplo, eu posso gerar isso aqui, justamente, né? Ele vai puxar o meu arquivo lá, que é o Palmas Final, né? Que eu gerei, né? Então eu consigo visualizar aqui, né? Às vezes é mais interessante do que você já baixar de uma vez, né? Que no caso eu já fiz o download porque eu já tinha testado antes de gravar o vídeo e já vi que estava, já deixei da forma que eu gostaria, né? Mas você pode deixar essa função aqui e justamente ir utilizando ela para alterando os padrões, né? Os critérios até você achar o que for mais interessante. Tem que você falar, esse aqui tá ok, agora sim posso fazer o download, né? Tá? E daí, por fim, eu vou colocar um nome aqui, Palmas, né? E eu vou usar de novo a função adicionar texto para o GIF, em que meu texto, meu parâmetro de entrada vai ser o próprio final, né? Vai ser esse aqui que eu gerei com um ano, porque eu vou utilizar ele e colocar outro texto, que vai ser, no caso, eu vou colocar aqui no canto, que vai ser o nome da cidade de Palmas, né? Então eu vou puxar ele mesmo e a saída vai ser ele mesmo, né? Ou seja, ele vai sair aqui como Palmas final, e então ele vai subscrever em cima desse, né? Vai salvar então um novo arquivo chamado Palmas Final, aí sim com os anos e com com o nome Palmas aqui, né? Então o XY vai ser a posição, né? Que eu vou colocar, no caso vai ficar aqui, então essa posição vai deixar aqui. A sequência do texto, então eu vou colocar palmas, né? Ele vai ficar ficando palmas, 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 mas como vai ser o mesmo, né? Ele não vai ter diferença entre um e outro, ele como se tivesse estático aqui, né? Vou colocar uma fonte um pouco maior para dar um destaque maior, a cor também branca e a mesma duração, né? Então gerando ele aqui, ele está carregando. Bom, então ele terminou de carregar, né? Se a gente abrir aqui o diretório, a gente vai ver o arquivo, então, palmas final, né? E você vê que não gerou um novo arquivo, justamente como eu mandei ele salvar em cima dele mesmo, né? Ele subscreveu, ele não gerou um novo arquivo, né? Isso aí vai da pessoa, né? Se alguém quiser criar um arquivo intermediário, aí só teria que setar, né? Teria que setar aqui umas saídas diferentes para cada um dos processos, né? Nesse caso eu fiz assim porque aquele anterior, né? Aquele GIF anterior só com os anos não era o que eu queria, né? Eu queria então dessa forma, que é justamente com o nome da cidade agora que eu coloquei aqui, né? E com os anos, né? Então essa aqui é a versão final de fato, né? E agora vocês podem ver que tem uma informação completa. Agora sim, se eu quisesse mandar para alguém, a pessoa iria entender o local, né, onde está ocorrendo e o período, né? Então aqui a gente já tem a versão final, certo? Então por fim também de novo, né, se eu quisesse puxar aqui essa minha versão final, né, é isso que eu consigo visualizar no Jupyter Notebook, que é muito interessante isso aqui também, né? E muito útil, né? E por fim é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Acho que esse timelapse, como eu disse no início, ele é um objeto de análise, né? Uma funcionalidade que permite uma análise muito interessante, né? E, e é isso, né? Achei bem legal, bem interessante aprender como fazer ele. Espero que esse vídeo sirva de ajuda para alguém que esteja tentando fazer ele também.